Muito bom dia, vamos lá para mais uma live e o tema hoje é Despedindo-se da Mãe. Vamos lá, vamos por aqui. Despedindo-se da mãe. Sabe que para a gente conseguir fazer nosso futuro chegar, né? Materializar aqueles nossos sonhos, a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa fazer é aprender a se despedir do passado. Só que se despedir do passado não é excluir o passado. Não é, certo? Vou deixar aqui um pouquinho. Não é excluir o passado. Se despedir do passado é se despedir honrando o passado. Então a gente vai falar sobre isso. E eu vou contar muito da minha história aqui também, porque meu processo tem muito a ver com essa despedida, assim, né? Vamos começar então. Primeira coisa que é importante que a gente saiba é que para nós, quando criança, a nossa mãe e nosso pai, mas principalmente nossa mãe, né, é nosso mundo, é Deus pra gente. Então a nossa mãe tem uma importância pra gente que é assim, a nossa criança é capaz de se sacrificar para que a nossa mãe esteja bem. Porque para nossa criança, a nossa vida não existe sem nossa mãe. Para nossa criança, a gente é ela. Então, qualquer coisa que acontece com a nossa mãe, cria em nós a sensação de que a gente precisa cuidar dessa questão, cuidar da nossa mãe, fazer com que a nossa mãe fique feliz e até mesmo muitas vezes se sacrificar. Então a gente precisa passar por esse lugar primeiro, reconhecendo que a nossa criança não tem percepção de individualidade, da sensação de, nossa, que tem um eu e tem a minha mãe. A nossa percepção é sempre que eu sou a minha mãe. Então, qualquer coisa que acontece com a minha mãe me afeta profundamente. Me afeta tanto que muitas vezes a gente se coloca a serviço dessa mulher que nos deu a vida. E sim, de fato é uma gratidão enorme que a gente sente, né? Uma gratidão enorme que a gente sente. E que muitas vezes, inclusive, essa gratidão que a gente sente traz mesmo um peso, uma sensação de dívida muito grande. Só que o que a gente faz muitas vezes é achar que tem como a gente pagar essa gratidão, pagar isso tudo que a nossa mamãe fez por nós, nos deu a vida, dá a sensação de que tem como a gente pagar pra ela, dizer, nossa mãe, então, já que você me deu a vida, então eu vou dar a minha vida por você. E isso, na verdade, é um grande engano, né? Porque a gente nunca vai conseguir devolver para nossa mãe e para o nosso pai o que eles fizeram por nós. Então, esse é o primeiro ponto. Claro que, então, quando a gente vai crescendo, o nosso processo, inclusive o processo da mãe e do filho, a gente vai se tornando mais independente da mãe e a mãe vai se tornando mais desnecessária pra gente. Então, por exemplo, pra minha mãe, o processo dela era ir se tornando desnecessária pra mim, deixando com que eu tivesse mais autonomia. E nesse processo ela vai me ensinando a viver. Então chega uma hora que eu falo, nossa, agora eu já posso seguir. Esse é o movimento natural da vida quando a gente olha, então, para a natureza, né? O movimento natural. A gente olha para a natureza e vê que os animais, eles ficam ali com a mãe e depois de um tempo, por exemplo, os pássaros, né? Saem do ninho e vão voar, construir a própria vida, né? Então, o processo do crescimento, esse processo de fazer esse movimento de crescer, implica também em se despedindo da mãe. Ou seja, quando a gente tá no mundo adulto, vamos pensar, quando a gente tá no mundo adulto, idade para ser adulto, mas a gente ainda tá se movendo em direção à nossa mãe, ou seja, a gente ainda tá querendo cuidar, a gente ainda tá querendo desenvolver algo ali, se sacrificar pela nossa mãe, isso está contando muito mais de um movimento infantil. Então a gente tá no mundo adulto como idade, mas nossa alma ainda tá no movimento infantil de muita gratidão, muito amor pela nossa mamãe e achando que a gente precisa ficar e entregar nossa vida para que ela seja feliz, né? Então esse é o processo de
de soltura, né? A gente vai crescendo, amadurecendo, então a gente vai saindo desse campo materno e, inclusive, é o processo mesmo, né? A gente sai do campo materno, vai pro campo do pai, que o pai nos apresenta o mundo, o risco, as coisas que a vida tem, e depois das duas coisas, mãe e pai, que nos apresentou a vida e o mundo, a gente consegue, então, seguir forte. Mas não é sempre que isso acontece. Na verdade, o que tem acontecido muito, muito, muito é o contrário. É muitas vezes a gente ficar... Porque pense bem, né? O que tem acontecido muito na nossa sociedade. A gente tem a mãe, a gente muitas vezes tem a ausência do pai que faz o pai é o que traz essa quebra do cordão umbilical ali com a mãe. Então, é ele que leva a gente mais longe, é ele que fala, pera, vamos lá então no parque, deixa a criança cair, e deixa as coisas acontecerem. Então, o pai ele começa a afastar um pouco essa criança dessa mãe. Quando a gente não tem esse pai, muitas vezes a gente fica ali nessa simbiose mesmo com essa mãe. E aí, então a gente passa a se sacrificar e aí não faz esse movimento de ir em direção ao mundo e seguir a vida e vai pro futuro e segue, né? Então, claro, o que a gente tem visto muito é muitas pessoas ficando, muitas pessoas abrindo mão daquilo que é o seu futuro para ficar a serviço da mãe. E aí tem muitos processos, mas o que a gente vai trazer hoje é então essa despedida da mãe que a gente faz para poder ir pro mundo e tudo mais, mas principalmente o foco aqui é relacionamento de casal. Quando a gente vai entrar numa relação de casal, é necessário que a gente já tenha se despedido ali desse campo materno. Nem sempre isso acontece, claro, tem pessoas que começam a relação e durante a relação ela descobre, opa, nossa, eu ainda não consegui me despedir dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, ainda não consegui fazer esse processo, mas quando essa pessoa reconhece isso durante a relação, ainda é possível fazer essa despedida. O que não é possível é quando essa pessoa não consegue enxergar que ela ainda não fez a despedida, então ela acha um jeito de sair da relação para poder voltar, para ficar mais perto da mãe, né? Ok, então a gente tem esse processo de poder, de se despedir. E como que isso acontece, né? Se a gente for pensar de verdade, assim, como que isso se dá na vida real? Como que essa entrega total para a mãe, sacrifício para a mãe, como que isso acontece na vida real? Acontece geralmente de duas formas, mas ela se expressa ou querendo cuidar da mãe por muito tempo, todo o tempo, e se sacrificando pelo cuidado da mãe, ou querendo mudar a mãe. Então, das duas formas, a gente ainda tá olhando para esse lugar do olhar, ficar olhando para trás, né? Ao invés de se mover para o futuro. E aí, para trazer isso e exemplificar muito, né? Eu quero fazer essa pergunta assim: quantas vezes você já disse para Deus, para essa força maior que nos conduz, que você preferia morrer no lugar da sua mãe, ou adoecer no lugar da sua mãe? E eu tô falando isso porque eu me lembro nitidamente de um momento em que minha mãe teve crise de vesícula, né? Eu me lembro que ela chorava de dor, porque a dor da vesícula dói muito, né? De quando tem pedra na vesícula. E eu me lembro de ficar ali perto dela, botar assim a mão, e me lembro de conversar com Deus e dizer: Deus, passa pra mim essa dor. Olha o profundo amor da criança, né? Ingenuidade também, e até prepotência e arrogância, mas por trás da prepotência, da arrogância e da ingenuidade tem um profundo amor que acha que Deus pode então tirar algo da mãe e te dar aquilo, e então você diz assim: eu carrego por você, né? A frase por trás desse movimento é: mãe, eu carrego essa dor por você. Ok, não adiantou, né? No final acabou que minha mãe teve que tirar a vesícula, anos depois eu também tive que tirar a vesícula, num movimento bem de dizer assim: nossa, eu também sou igual a você, minha mãe. Então tem por trás desse amor infantil, um amor infantil, né,
que é muito grandioso mesmo, sacrificial mesmo, essa ideia de que se a gente pedir para Deus, Deus vai tirar da nossa mãe a dor e vai nos dar. E a gente acha que a gente é tão grandão que a gente vai suportar carregar a dor. Beira a ilusão mesmo, né? Mas é realmente uma ingenuidade. É igual você pensa, se você for conversar com uma criança, a criança, ela vai dizer, nossa, eu vou, quando eu tiver R$100, eu vou comprar uma casa, um carro. Percebe que a criança, ela não vê a realidade como é, ela tá no mundo da ilusão. Então, quando a gente faz esse movimento de dizer pra nossa mãe, eu aguento a dor por você, eu tô, na verdade, no mundo da ilusão. Tô achando que eu sou grandona, que eu suporto a dor, mas, na verdade, eu tô me iludindo, né? Eu tô contando um conto infantil pra mim mesma, assim. Então, é uma historinha de criança. Só que essa percepção a gente não tem quando a gente tá na vida, né? Então, a gente tá vivendo a vida e a gente age assim porque, na verdade, quem tá falando mais alto dentro de nós é a nossa criança. Então, perceba que quando a gente faz esse movimento, o que tá pulando no nosso coração é o amor da nossa criança pela nossa mamãe. Como isso pode acontecer, então, depois, no mundo adulto? A gente pode se colocar muito indisponível na vida. Assim, por exemplo, a gente não encontra alguém para se relacionar. A gente quer encontrar um emprego, mas, por exemplo, se o emprego vai nos afastar da família de origem e vai nos levar para um lugar longe, a gente não se abre para esse emprego, ou seja, isso nem aparece pra gente. Por quê? Porque isso nos levaria para além, para longe, né? Então, perceba que os movimentos, eles vão aparecer na vida como uma consequência da vida real. Não vai ficar uma coisa lúdica, vai ficar algo concreto. Então, por exemplo, pode ser que, nossa, Helena, meu casamento tá sempre muito difícil. Meu casamento tá... tem sempre algo que não me agrada. E aí você vai olhar para o casamento da pessoa, o marido da pessoa é uma pessoa boa. E aí você vai olhar pro casamento da pessoa, o marido da pessoa é uma pessoa boa, o casamento da pessoa é um bom casamento, mas tem sempre algo que a pessoa tá procurando ali pra ir embora. Esse algo que a pessoa tá procurando pra ir embora pode ser, muitas vezes, essa voz infantil lá dentro do coração que diz, eu não posso ficar, eu preciso voltar para cuidar da minha mãe, né? Então tem aí esse lugar de uma indisponibilidade mesmo. Então, vou contar um pouquinho do meu processo, né? Eu tive esse movimento muito sacrificial, assim, na minha infância e adolescência. Eu era bem voltada para questões familiares, então, inclusive, por um tempo eu achei que eu ia resolver o casamento dos meus pais, depois eu achei que eu ia resolver a saúde da minha mãe, depois eu fui trabalhar com meu pai e achei que eu ia conseguir mudar meu pai, enriquecer meu pai. Eu passei por muito tempo da minha vida dedicada a achar que eu tinha nascido, que a minha existência envolvia cuidar da minha mãe e do meu pai, né? Então eu acreditava que o propósito da minha vida era você nasceu para cuidar do seu pai e da sua mãe. Isso é um grande engano, né? Ninguém nasce para cuidar de pai e mãe. Isso aqui já é algo que é um fato e que até liberta muitas pessoas. Você não nasceu para cuidar do seu pai e da sua mãe. Esse não é o objetivo da sua vida, não é o propósito da sua vida. E aí, então, qual é o propósito da vida? Para você encontrar o propósito da vida, a primeira coisa que você tem que fazer é o movimento de dar as costas para esse pai e para essa mãe. Por quê? Se a gente for pensar nesse cenário da vida, quando a gente está olhando para eles, a gente não olha para mais nada, né? E era assim a minha vida no passado. Eu fazia algumas faculdades que eu nunca gostei, na real, era só assim, era qualquer faculdade que me deixasse perto dos meus pais. A faculdade que eu prestei para ir mais longe, né, que era uma cidade mais longe, que eu ia precisar morar sozinha e longe deles, eu nem fui ver o resultado. Eu prestei e nem fui ver o resultado, se eu tinha passado ou não. Porque, na verdade, o que estava por trás... Eu não sei até hoje se passei ou não. O que estava por trás disso era...
eu não posso ir para longe, eu preciso ficar aqui cuidando deles. Então toda a minha vida era movida ali, e então, por exemplo, a gente não pode, o que a gente não pode? Prosperar, porque se a gente prospera, a gente vai muito longe, então a gente quer ganhar um pouco menos de dinheiro para precisar ficar ali na casa ainda, para precisar depender ainda. A gente não encontra ninguém, porque como eu posso me comprometer com alguém, sendo que eu já tô comprometida aqui, eu já tenho algo aqui nessa minha família de origem para fazer. Esse é o propósito da minha vida. E saúde, né? Saúde também era isso de nunca eu cuidava de mim, nunca cuidava do que eu comia, eu estava sempre assim, entregue, muito sem pensar, muito inconsequente mesmo, porque para mim o futuro nem ia existir. O que existia era aquilo que eu reconhecia como o que eu tinha que fazer, que era cuidar dos meus pais. Então, se o futuro não existia para mim, eu não pensava nem em relacionamento, eu não pensava nem em prosperar, porque para mim era, tô na casa dos meus pais mesmo, e como eu dependo, eu preciso depender deles para que eu fique aqui, então também não preciso prosperar. E saúde também não precisa ter, porque para que ter saúde se eu não tô pensando em futuro? Para que ter saúde se eu quero ir embora daqui antes da minha mãe? Olha só que profundo isso. Mas para que eu preciso ser saudável se no mais profundo do meu ser o que eu tô dizendo é: eu quero ir antes, eu quero morrer antes da minha mãe. Então, para que eu preciso ser saudável se eu quero morrer antes da minha mãe? Porque era meu pedido mais profundo, assim. Eu tinha essa conversa com Deus, quando eu era mais menina, principalmente, que era: Deus, eu não vou suportar ver minha mãe morrer, então me leva antes deles. Olha isso. A gente muda o fluxo natural da vida porque a gente acha que não vai suportar ver a nossa mãe e nosso pai indo embora, né? Isso é uma... Tem, né, um lugar ali de muita dependência mesmo, né? A gente percebe que é uma dependência extrema, assim, uma simbiose mesmo, né? De achar que se pai e mãe morrerem, eu também morro. É como eu olhar nesse sentido, né? Então, certo. Aí a minha pergunta pra você é: quantas vezes você já desejou morrer antes dos seus pais? Quantas vezes você já desejou que a dor da sua mãe passasse pra você e que ela não precisasse suportar a dor porque você achava que suportaria? Você dizia: daqui que eu carrego por você. Quantas vezes você fez isso no movimento mais infantil? Se lembra disso? Você teve alguma vez que sua mãe adoeceu, lá no passado, quando você era pequena, que você não estava suportando ver a sua mãe adoecer e que você pediu para que você pudesse dividir essa dor com ela? Se lembra disso? Esse movimento infantil, muitas vezes, ele é replicado no mundo adulto, só que agora bem inconsciente, e de alguma forma o que a gente vê, na verdade, são só os reflexos disso. Então o que a gente vê é, muitas vezes a pessoa não consegue encontrar ninguém para se relacionar, muitas vezes a pessoa não consegue manter uma vida saudável, porque se ela for saudável, ela vai viver mais que os pais, e muitas vezes ela não consegue prosperar, porque se ela prosperar também, ela vai mais longe, e mais longe não é uma possibilidade para essa pessoa, certo? Essas eram minhas 3 questões na vida. E aí, olha só como foi meu processo, né? Muitos anos atrás, talvez 9 anos atrás, eu tava bem perdida, assim, já tava em depressão mesmo, não uma depressão diagnosticada, né, mas era uma coisa meio de não sair do quarto. E eu me lembro de começar a estudar sobre espiritualidade. E o meu primeiro caminho nesse lugar foi de começar a assistir vídeos do Chico Xavier. Comecei a assistir vídeos do Chico Xavier. Então ali comecei a me conectar com a espiritualidade, com a ideia de que existia algo além da vida, porque eu tava fazendo uma faculdade de filosofia e eu tava assim, com uma sensação de que eu não acreditava em Deus, que tudo ia se perder assim mesmo, bem nesse lugar de não olhando pra vida, né?
E aí, então, comecei a assistir e depois comecei a me conectar mais com essa espiritualidade, com aquilo que precisava chegar, com quem eu precisava ser, com o meu propósito de vida, com aquilo que, de fato, ia fazer sentido pra mim, né, no meu processo e até, assim, o que eu vim pra fazer na vida, além de achar que eu vim pra cuidar dos meus pais, né. Então de repente, chega um convite, assim, de consagrar ayahuasca. E essa consagração de ayahuasca, eu na verdade não tinha opção, assim, né? Eu acho até engraçado quando alguém diz assim, a constelação não é comprovada cientificamente, por isso que eu não faço. Quando a gente tá num lugar de muita escuridão interna, num lugar de sem encontrar um caminho, você não fica perguntando muito sobre o que a ciência, se a ciência valida ou não valida alguma coisa, né? Você se pergunta, você olha para as pessoas que estão fazendo aquilo, vê o resultado que elas têm tido, e então quando você vê o resultado que elas têm tido, você fala, poxa, eu preciso disso. E aí já não importa mais sobre a ciência ou não ciência. E na época, a ayahuasca era pouquíssimo estudada. Hoje ela é muito estudada, né? Tem comprovações científicas. Mas na época ela era pouquíssimo estudada, assim. E na verdade ela era um baita tabu, porque... E talvez ainda seja, né? Porque era coisa de tipo, é gente louco, gente que é maluco, gente que não sei o que, enfim. Então, quando eu... Primeira vez que eu fui consagrar ayahuasca, olha só isso, mas a primeira coisa que me apareceu foi minha mãe morrendo. E aquilo pra mim foi uma loucura, né? Porque realmente eu não conhecia muito, eu não conhecia quase nada, isso faz 9 anos, né? Mas a primeira coisa que veio foi a minha mãe morrendo. Era essa cena, a minha mãe tava morrendo. Eu não entendi muito não, confesso que eu não entendi. Eu olhei e chorei muito, me lembro da cerimônia, né? De chorar muito, muito, muito e de precisar suportar aquela dor. Era essa a sensação que eu tinha, porque a vontade que eu tinha era de sair correndo dali. Mas aí tinha uma voz que me dizia assim, suporta essa dor, suporta essa dor. Então, suportando a dor de ver minha mãe morrer, né? Eu passei por aquilo, foi um processo intenso, tudo mais, passou. Depois disso, tudo começou a se transformar, assim. E então, até então, eu não compreendia muito bem, né? E aí, hoje, com a percepção que eu tenho hoje, com os estudos que eu tenho feito, com estudar mais sobre a parte sistêmica da vida, eu percebo o quanto, naquele momento em que a ayahuasca me mostrou que a minha mãe morrendo, o que a vida estava me dizendo é, você suporta. Olha só, olha pra isso. Você suporta ver sua mãe morrer. Porque eu tinha a sensação, minha mãe é viva, né? Mas eu tinha a sensação que se minha mãe morresse, eu ia morrer junto. E ali me mostrou que eu suportava. E era tudo que eu precisava ver. Porque então eu olhei pra essa realidade e não fui consciente, tá? O processo aconteceu todo inconsciente. Depois disso, as coisas foram acontecendo. Acabei me mudando para outra cidade. Comecei a me distanciar um pouco mais dos meus pais. Então, a perceber que eu tinha uma vida, assim, que a minha vida poderia ser pro futuro, né? Minha vida eu poderia construir algo pro futuro. Minha vida não precisaria ser movida para com os meus pais. Mas o processo todo começa quando eu vejo a minha mãe morrer. Então, naquele dia, naquela cerimônia, o que me foi mostrado era minha mãe morrendo. E isso era tão forte porque, então, eu fui percebendo o quanto, de fato, eu suportaria essa cena. E mais profundo que isso, e hoje a minha percepção é clara, que eu tenho certeza que eu vou ver minha mãe morrer. Hoje a minha percepção é clara. Eu tenho certeza que eu vou ver minha mãe morrer. Eu tenho certeza que eu vou ver minha mãe e meu pai morrerem. E aí, essa percepção é uma percepção tão natural, né? Porque, de fato, a vida tá te levando pra onde? A vida te leva pro futuro e o movimento natural da vida, se a gente não ficar indo contra o movimento da vida, é a nossa mãe e nosso pai morrerem antes e depois a gente, depois nossos filhos, enfim, né? Não é natural o contrário, né? Inclusive nem tem nome pra isso, né? Tem uma frase que eu vi esses dias que é
Uma mãe perder um filho, nem tem nome pra isso. Se uma mulher perde o marido, ela é viúva, né? Mas uma mãe perder um filho, não existe, não tem nome pra isso. Então o caminho natural da vida é, sim, a gente vai ver nossos pais morrerem. E o mais profundo é, a gente vai suportar essa dor. E aí olhar pra isso é importante porque, vamos lá, nesse processo em que a gente tá nos despedindo dos nossos pais, reconhecer que parte daquilo que faz com que a gente fique nesse campo familiar é o medo de perdê-los, faz com que a gente já supere isso antes que isso aconteça. E claro, não tô falando que na hora que meus pais se forem eu não vou sofrer, não vai ser dolorido, não vai ser uma coisa assim, nossa, né, eu perdi meus pais. Sim, claro, mas hoje eu sei que é esse o processo natural da vida, então tem uma aceitação, tem um sim dentro do meu coração, né? Inclusive, é tão forte isso, porque olha só, peraí, vamos lá. Olha só o que eu vou te dizer agora. Muitas vezes, quando a gente dá muito trabalho para os nossos pais, pode ser porque uma partezinha nossa está querendo dizer, eles não podem ir. Então a gente não tá querendo deixar os nossos pais livres para morrer, então a gente faz o quê? Começa a dar trabalho para os nossos pais. E o que é dar trabalho para os nossos pais? É não prosperar, é não encontrar ninguém para viver a vida feliz, porque daí se você não tá feliz, seus pais vão falar assim, meu Deus, e agora, né? Inclusive minha mãe disse isso uma vez, ela falou assim, nossa, depois que você encontrou o Fê, nossa, agora eu fico sossegada. E é verdade, os pais, quando a gente encontra alguém, quando a gente prospera, quando a gente tá cuidando da nossa saúde, eles podem morrer em paz. Então, na verdade, muitas vezes quando a gente tá dando trabalho pros nossos pais, o que a gente tá dizendo é, não quero que vocês vão embora. Então, não é mais fácil a gente dizer assim pra eles, mãe e pai, eu tenho medo que vocês morram. E tenho medo. Não é mais fácil a gente reconhecer esse medo do que azedar a nossa vida para que eles fiquem? É muito mais fácil, né? Se a gente for olhar. Mas, claro, a gente tem medo de reconhecer isso. A gente tem medo de reconhecer que a gente tem medo deles irem embora. Então, sim, o processo natural da vida e o processo, inclusive, de dizer adeus para os nossos pais é também um processo de deixá-los livres até para morrer. Ou seja, eu deixo os meus pais livres para morrer em paz. Não preciso dar trabalho para eles, não preciso ficar ali olhando e vendo se eles estão bem, e velando e cuidando, não preciso. Eu abro mão disso, né? E claro, isso é um processo, e é um processo de soltura mesmo. Então, por exemplo, imagine, essa história que eu contei dessa cerimônia de ayahuasca, são 9 anos. Já se passaram 9 anos desse dia. 9 anos que... até eu encontrar o Fê, faz 7 anos que a gente se encontrou. Então, 2 anos depois dessa cerimônia que eu consegui encontrar alguém. E depois fui prosperando cada vez mais, cuidando mais de mim, entendendo e compreendendo as coisas como precisam ser, né? Então, é um processo. Claro, e tá tudo bem ser um processo. Então, certo. Aí, a gente tava falando tudo isso pra dizer que quando a gente não encontra alguém também, né? Não se permite encontrar alguém pra viver uma vida feliz, né? Amorosamente falando. Muitas vezes o que a gente tá dizendo é, eu não posso me comprometer com o futuro, porque eu tenho alguém para cuidar lá no passado. Então, no fundo, o que a gente está dizendo é assim, quando eu não encontro alguém, quando nunca ninguém dá certo, aquela história de, não, nunca ninguém é suficientemente bom, nunca encontro alguém que me serve, nunca encontro alguém para casar, nunca encontro alguém, pode ser que no fundinho lá da sua alma o que você está dizendo é, eu não posso me comprometer com alguém, porque eu já tô comprometida com o cuidado dos meus pais. Eu preciso cuidar deles. Esse sacrifício que a gente faz, que é de novo o sacrifício da criança, porque a nossa criança que ama desse jeito os pais e que é capaz de sacrificar o próprio futuro em nome da felicidade deles, essa decisão infantil, né, conectada com a criança, a gente só vai ver quando a gente de fato resolve olhar.
que é, nossa, minha vida tem essas questões aqui. Será que tem uma parte minha, lá infantil ainda, que ama muito os meus pais e que tá abrindo mão da própria felicidade para cuidar deles? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque quando a gente faz essa pergunta, a gente pode sair um pouquinho desse óbvio, né? E mudar e ir para novos lugares, assim. E lembrando que essa frase, né? Não posso me comprometer com alguém, com o futuro, porque já estou comprometida para cuidar dos meus pais. Essa frase é sempre com muito amor. Então, não ache que isso é uma besteira, né? No sentido de, nossa, que coisa mais infantil. Não, isso tá recheado de amor. Tem muito amor aí. A nossa criança, ela tá cheia de amor. Tem tanto amor que ela realmente ela tá disposta a sacrificar a própria vida para cuidar dos pais. Certo? Então, como que a gente pode fazer esse movimento de se despedir, de dizer, tá, eu não vou mais abrir mão da minha vida, não vou mais abrir mão da minha vida, não vou mais abrir mão do meu futuro para ficar cuidando do passado. Como eu posso fazer isso com respeito? Porque muitas vezes a gente faz esse movimento, mas faz de um jeito desengonçado que no fundo faz a gente ficar ainda. Como é o jeito desengonçado? Eu saio batendo na porta da casa da minha mãe e dizendo te odeio. E esse é um jeito desengonçado que na verdade só vai fazer com que você ainda siga comprometida com esse passado, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer para nos despedir com respeito. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer para nos despedir com respeito. Reconhecer nossa pequenez e impotência. Então eu, Helena, lá pequenininha, quando dizia, Deus, passa por favor essa dor que minha mãe tá sentindo pra mim, eu aguento, ela não aguenta. Olha o tamanho da minha arrogância. Mal sabia eu que quando passou pra mim a dor mesmo, que deu sentir dor de vesícula, eu falei, eu não aguento não, Deus. Nossa, achei que aguentava, não aguento não. Né? Então essa é reconhecer a nossa impotência. E aqui impotência em todos os sentidos, mas principalmente nesse lugar da mudança dos nossos pais. Então o que a gente muitas vezes quer fazer é, eu me lembro também que eu ficava assim com meu pai, né? Achando que eu podia mudar o jeito que meu pai agia, que meu pai se comportava, as decisões do meu pai. E até achava que eu tinha poder de fazer meu pai e minha mãe se reconciliarem. Eu achava que eu tinha todos os poderes do mundo, eu achava que eu era super heroína. Então, o que era mais profundo, e que talvez seja a minha percepção mais profunda, foi que enquanto eu insistia em fazer, nunca deu certo, nunca. Eu me metia nas histórias e eu sempre me frustrava. Por quê? Porque era como se eu tivesse que perceber que não, eu não tenho força ali. O Fê conta muito isso também, ele fala que ele sempre buscava ajudar e fazer tudo, não sei o quê, até que o dia ele resolveu não fazer nada e foi quando as coisas mais deram certo. Foi quando as pessoas mais resolveram, quando ele resolveu que não ia ajudar. Então, essa percepção de que na nossa família a gente não tem força, na nossa família de origem a gente não tem força, a gente tem zero força. A gente fica impotente na nossa família. Essa é uma verdade, assim. Então a gente não tem força ali. Ou seja, a gente precisa, primeira coisa, então, reconhecer nossa impotência e nossa pequenez. Eu sou pequena demais para achar que eu consigo carregar essa dor por eles, né? Segunda coisa que acontece logo depois que a gente reconhece nossa pequenez, a gente reconhece a grandeza dos nossos pais. Então a gente percebe, caraca, eu sou pequena demais e caramba, a minha mãe aguenta isso. A minha mãe é muito forte, ela aguenta isso. Ah, a gente tem o costume de fragilizar muito os nossos pais, sabe? Talvez porque a gente quer ser útil, né? Então essa é a questão da criança. Ela quer tanto ser útil porque ela recebeu tanto dos pais que ela começa a ver os pais como fracos, como pequenos, como coitados, porque ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa. Mas a verdade é que os nossos pais não precisam da gente, não. Isso é uma verdade. O seu pai, sua mãe não precisam de você. Você precisa deles, mas eles não precisam de você. Até porque quando eles
Foram eles que te fizeram. Para nascer, você precisou deles. Eles não precisaram de você para nascer. Logo, eles não precisam de você para nada. Isso é importante. Então, a gente, ao invés de deixar as pessoas pequenas e fragilizadas, né? Ao invés de ver a fraqueza da mãe, a fraqueza do pai, a gente começa a olhar para a força deles. Caramba, eles conseguiram sair do lugar que eles estavam, conseguiram me gerar. Então, conseguiram me gerar a minha vida, conseguiram crescer a partir disso, conseguiram milhares de coisas e eu ainda era uma menina. E eu ainda era pequena demais pra qualquer coisa, né? Então, quando a gente... Até esses dias eu vi uma menina falando no Threads, né? Ai, minha mãe disse que eu não era nem metade da mulher que ela é hoje na idade que ela tem, né? Então, ela disse como se quando eu tinha a sua idade... Eu já era uma baita mulher, você não é nem metade da mulher que eu era. E é muito nítido que quando essa mãe diz isso, o que ela tá dizendo é, me respeita. Respeita quem eu sou, respeita tudo que eu construí. E parece que essa mãe tá sendo, nossa, que mãe terrível. Mas a verdade é que ela tá dizendo, me respeita. Quando eu tinha a sua idade, eu já tinha você, talvez já tinha sua irmã, já tinha emprego, já antes de ter você e sua irmã, já tinha encontrado um homem, já tinha feito tudo isso. Então o que a mãe tá dizendo é, me respeita. Né? Nada diferente disso. Certo? E depois, por último, então, depois da gente reconhecer a nossa pequenez, depois da gente reconhecer a grandeza dos nossos pais, por último, a gente vê o amor. E aqui é a parte que pega, né? Porque assim, o que a gente tá fazendo quando a gente diz assim, eu abro mão de conhecer alguém, abro mão de viver um amor, abro mão de viver minha vida porque eu vou cuidar dos meus pais. Quando a gente está dizendo isso, a gente está vendo o amor que a gente sente pelos nossos pais. Então, a gente vê esse amor gigantesco, é muito amor mesmo, eu sei disso, né? Eu sei disso, eu acabei de contar a minha história aqui, então eu sei, de fato é muito amor. Mas a gente vê esse amor e a gente acha que só esse amor existe. Então, nossa, que baita amor. E então eu tô me colocando, a partir desse amor, em sacrifício. Eu sacrifico o meu futuro para cuidar dos meus pais. Só que qual que é o pecado aqui, que é o que a criança comete, o pecado que a criança comete? Ela não vê o amor dos pais por ela. Então, se você só fizer esse teste interno aí agora e dizer assim, como se você estivesse olhando para sua mãe. Mãe, por você, para cuidar de você, eu sacrifico o meu futuro. Eu deixo de ser feliz, eu deixo de realizar meus sonhos para cuidar de você. Vê como que a sua mãe te olha quando você diz isso. Vê se existe felicidade no olhar dela quando você diz isso. Quando eu fiz esse exercício, eu percebi, caramba, minha mãe nem quer que eu fique. Minha mãe nem quer que eu fique. Eu criei isso porque a nossa criança cria essa ideia de que a gente precisa retribuir, né? Na verdade, a criança, ela tem tanto amor, ela é tão grata por ter recebido a vida, que ela internamente diz, eu preciso retribuir isso tudo, então eu me coloco em sacrifício. Mas a verdade é que os nossos pais nem querem. Apesar de eles dizerem assim, né? Às vezes eu vou visitar meus pais e eles falam, vocês podiam morar mais perto, né? Tudo mais. Mas quando eu olho pra eles e digo, eu também queria morar mais perto. Mas eu tenho um propósito, tenho uma missão a cumprir. Eu vim para essa terra, me emociona dizer isso, para fazer o que eu tô fazendo. Quando eu olho para eles e digo isso, eles já me abençoam e falam, vai que a gente quer ver você voar. Então é de um lugar tão bonito, porque é claro que a gente quer ficar, é claro, mãe, pai, é claro que eu queria ficar para sempre nesse colo, porque ele é muito mais seguro, muito mais gostoso, muito mais confortável. Mas eu tenho um propósito a cumprir, que vai me deixar muito feliz. Por favor, me abençoe se eu seguir. Então, a gente voa. É o processo do voo. Né? É o processo do voo. E aí é claro que quando a gente olha para os nossos pais assim, a gente percebe que tem muito amor. Que eles têm muito mais amor. E talvez essa seja a parte egoísta da nossa criança. A nossa criança acha que o nosso amor é o maior, mas quando você olha um pouquinho pro amor
dos seus pais por você, você vai perceber que o seu amor é desse tamanho perto do amor deles por você. Que eles sim estão dispostos a tudo. Eles estão dispostos a tudo. Sabe? É muito bonito, né? É muito bonito. E aí, só pra terminar, lembrar que quando a gente... Eu falei, né? Tem 2 momentos que a gente fica muito voltado pro passado. O primeiro é quando a gente quer muito cuidar dos nossos pais. O segundo é quando a gente quer muito que eles sejam diferentes. Então, essa mesma menina que eu dei o exemplo que disse, reclamou da mãe, né? Ah, minha mãe disse que eu não sou nem metade da mulher que ela era. E falou... Chamou a mãe dela de narcisista, enfim. Você percebe que no final o que essa menina tá dizendo é: mãe, você tinha que ser diferente. E quando a gente diz mãe, você tinha que ser diferente, a gente ainda tá no final enlaçadinha lá assim, ó, no amor, sabe? Porque o que a gente tá dizendo é: eu ainda me preocupo mais com quem você é do que com quem eu tenho que me tornar, do que quem eu preciso me tornar, né? Então, nesses casos, é nítido que a gente precisa de novo olhar pro amor. E olhar pro amor nesse caso específico, né, quando você vê que tem uma ferida muito aberta, por exemplo, dessa menina, onde ela tá indo pra rede social pra dizer que a mãe dela não serve, é porque ela também tem uma falta muito grande. Então aqui nunca a gente vai condenar a falta, nunca a gente vai dizer pra ela: nossa, ela está errada porque a mãe dela fez falta. Tá tudo certo, a mãe dela fez falta. E talvez ela precise chorar essa falta. E depois de chorar muito essa falta, isso eu já vivi também, né? Por muito tempo eu achei que minha mãe não tinha me amado, assim. Então por muito tempo eu achei, nossa, minha mãe não me amou. Minha mãe não me amou, ela tinha outras coisas, ela preferia meu irmão, ela preferia todos os alunos dela, menos eu. Ela não me amava. Então eu contei essa história pra mim por muito tempo. E aí, a primeira coisa que eu precisei fazer foi chorar isso. Porque quando a gente consegue chorar essa dor, a gente consegue também cicatrizar. E aí, então, quando eu choro essa dor, cicatrizo essa dor, eu começo a ver, nossa, tinha amor ali sim. Muito amor. Nossa, nessas coisas tinha muito amor. Nossa, caramba. E aí, então, você vai ganhando força e às vezes você vai chorar a dor de novo. Não é uma coisa assim que acontece na linha do tempo. Ai, choro a dor e depois eu reconheço o amor. Não. Às vezes eu ainda preciso. Opa, rolo ali na minha dor, choro um pouco mais e depois reconheço o amor de novo e sigo mais cheia do amor e consigo pegar mais amor e vai mais amor, até que você vai chegando num momento que você vai se sentir a pessoa mais amada do mundo. Ninguém foi mais amado no mundo que você. Quando você vai reconhecendo o amor. Mas para reconhecer o amor é preciso antes reconhecer a dor, senão a coisa tá bloqueada ali, não tem fluxo de água, né? O amor, ele é um fluxo de água. Quando tem uma dor, você botou uma pedra ali. Então, para a gente conseguir voltar a ver esse amor fluir, a gente precisa tirar a pedra. E tirar a pedra muitas vezes é chorar a dor, né? Só que isso, como eu disse, não é linear. Às vezes você vai ver muito amor, depois você vai ver a pedra. Depois você vê muito amor de novo, depois você vê a pedra. E vai fazendo esse processo e vivendo isso. Então, o que eu quero dizer é que tanto querer cuidar dos pais e amar muito os pais, quanto amar os pais de forma desengonçada, que no final tem a ver com eu queria que vocês fossem diferentes, que também é uma forma de amar, porque na verdade eu tô dizendo assim, eu amo vocês, mas eu queria que vocês fossem um pouquinho assim, né? Das duas formas, do mesmo jeito, você tá escolhendo se sacrificar o seu futuro em detrimento, né? Você tá escolhendo sacrificar o seu futuro e ficando com o passado, com aquilo que tá ali na sua vida, né? A gente ganha muita força quando a gente então faz essa integração, reconhece a nossa pequenez, reconhece a grandeza dos pais e vê eles como muito fortes, no sentido de meu pai e minha mãe já viveram uma vida inteira sozinhos, sem mim. Antes de eu chegar, eles já viveram sozinhos. Então, muitas vezes a gente fica assim, porque eu não quero deixar minha mãe sozinha. Meu Deus do céu, mas a sua mãe já foi sozinha. Você entende que esse caminho, a sua mãe já foi sozinha. E olha só o que tem acontecido. A Larissa tá coçando muito. Olha só o que tem acontecido. Muitas vezes,
por medo de deixar nossa mãe sozinha, a gente fica sozinha pra ficar cuidando da nossa mãe. Só que depois que a nossa mãe vai embora, porque a nossa mãe vai embora antes de nós, esse é um fato, a gente fica sozinho, né? E muitas vezes é um ciclo em que, claro, você tá escolhendo não deixar sua mãe sozinha para ficar sozinha, sim, isso é uma escolha, mas você pode, por exemplo, uma das coisas que você pode reconhecer a grandeza da sua mamãe e reconhecer, ela já viveu bem sozinha. Antes de eu nascer, antes dela encontrar meu papai, ela viveu bem sozinha. E aí você vê uma grandeza que aí você fala, nossa, na verdade a minha companhia, comigo ou sem eu, ou sem a minha companhia, ela tá bem, né? O mais importante que é essa última coisa que eu disse, ver o amor deles por nós. Quando a gente vê o amor deles por nós, a gente não tem mais o que fazer. A gente começa a querer se mover loucamente para fazer aquilo que a gente veio fazer na Terra. Porque a gente para de ver só o nosso amor por eles e começa a ver que realmente tem muito amor ali e que eles vão ficar muito mais felizes se eu for feliz do que se eu me sacrificar achando que eu vou deixá-los felizes, né? Perfeito. Finalizamos por aqui. Sou muito grata por quem passou, por quem ficou, por quem vai ver depois. Muito obrigada. Tudo indica que amanhã temos live de novo às 10. Vamos trazer temas. Ainda não sei o tema de amanhã. Mas se tiver sugestão de tema também, pode me deixar aqui ou me deixar nas mensagens da live depois. E vamos fazer essas despedidas, porque tem um mundo pra gente viver, tem um monte de coisa pra gente fazer, tem uma prosperidade pra gente alcançar, tem uma vida feliz pra gente poder viver mesmo, né? Pra gente desfrutar. O mundo é pra gente desfrutar. Então que a gente possa sair desse lugar do amor da criança e olhar pro amor grandão, pro amor dos nossos pais por nós. Um grande beijo e até amanhã. Gi, um beijo, viu? Ah, Gi, que linda! Gi, muito obrigada também, viu? Obrigada por ficar por aí. Um grande beijo. Até amanhã. Quem sabe você volta aí amanhã. Tamo aqui de novo. Beijo.